Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João, no capítulo 16. João, capítulo 16. Esta ocasião de João, no capítulo 16, é o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua última noite aqui nessa terra, se reuniu com os seus discípulos para celebrar a Páscoa, a última Páscoa, que foi aquela ceia pascal, onde ele deu muitas instruções aos seus discípulos. E de todas as falas, que são muitas e muito maravilhosas, que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe naquela noite, existe um versículo que eu considero bastante importante e é o motivo ou o tema da mensagem dessa noite, que é o versículo 33. No versículo 33, o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de dar muitas instruções aos discípulos, ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitas vezes eu tenho conversado com irmãos e observado que a razão que traz as pessoas até a igreja é justamente ter da parte de Deus e ter da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esse conforto, esse ânimo que o próprio Senhor Jesus Cristo comenta aqui, estamos passando por muitas aflições. E a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala isso, ele está falando daquilo que nos traz aqui, daquilo que nos leva até Ele, aquilo que nós buscamos para as nossas vidas. Alegria, felicidade, paz, satisfação. E eu gostaria de começar então esse estudo dessa noite com uma pergunta. E a pergunta é aquela pergunta bem simples: você é uma pessoa feliz? Você se sente uma pessoa feliz? Você está satisfeito consigo mesmo? Você é feliz no seu relacionamento com o seu Criador e com o seu Deus? E você é feliz no relacionamento que você tem com as pessoas neste mundo? Porque é isso que todos nós buscamos. E isso é o que até quem não crê em Cristo Jesus, até o descrente, ele busca: a felicidade, o desejo de se sentir realizado, o desejo de se sentir em paz e em segurança. E daí vem aquela pergunta: onde buscar então essa tal felicidade? Onde buscar então esse ânimo? O Senhor Jesus Cristo nos dá uma dica aqui, dizendo que vocês podem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas Ele está nos dizendo que não é no mundo que você vai encontrar essa paz. Não é no mundo, nas coisas do mundo, que nós encontraremos essa paz, essa alegria e essa felicidade. Porque no mundo tereis aflições. É isso que ele está falando. No mundo nós teremos aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas no mundo vocês passarão por aflições. No mundo nós passaremos por aflições. Não adianta querer buscar a paz e a felicidade nas coisas do mundo. Alguns de nós buscamos muitas vezes a felicidade, a alegria, a paz e a tranquilidade na instabilidade das riquezas. Existe inclusive um versículo da palavra de Deus que está em 1 Timóteo no capítulo 6, até gostaria de convidar os irmãos que quiserem abrir em 1 Timóteo no capítulo 6, em que ele nos dá essa instrução, essa exortação. Toma cuidado com isso é perigoso. Não coloqueis a vossa
felicidade e a vossa alegria na instabilidade das riquezas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. E ele fala aos ricos do presente século. Aos ricos desse mundo ele diz assim: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a esperança na incerteza ou na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então é um cuidado que Deus nos dá, sabe por quê? Porque é um perigo que todos nós corremos. Nós queremos sim essa felicidade. Nós queremos correr atrás de tranquilidade, de paz, de alegria e de prosperidade e de segurança para nós e para a nossa família. E não tem nada de errado nisso. A palavra de Deus não está falando que quando você levanta cedo para trabalhar, para correr atrás das suas necessidades, você está fazendo alguma coisa errada. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que você está fazendo a coisa certa. Mas o objetivo, a mensagem de hoje, o objetivo da nossa conversa hoje é: no que nós estamos depositando a nossa confiança? Aonde é que nós estamos confiando para obter a alegria, a paz interior e a tranquilidade e a felicidade que tanto nós almejamos? E a orientação da palavra de Deus é: embora essas coisas sejam importantes e fazem parte da vida, e não é pecado você correr atrás de segurança, de conforto e de riquezas ou prosperidade para a sua vida, ele está dizendo: não ponha a sua fé, a sua segurança, não deposite nessas coisas, não deposite a sua esperança na incerteza ou na instabilidade das riquezas. Eu vou levantar de manhã cedo, eu vou para o meu trabalho, eu vou correr atrás das minhas necessidades, eu vou suprir as necessidades da minha família. Mas o que vai me trazer felicidade não é isso, é o que o Senhor está querendo nos ensinar e mostrar isso. O que vai trazer para você a alegria de viver não é essas coisas. Essas coisas fazem parte do mundo, e porque fazem parte do mundo, são aflições pelas quais nós passamos. E nós devemos passar, e estamos propensos a passar. Alguns de nós, muitas vezes, pensamos que as coisas desse mundo, quando eu falo coisas desse mundo, eu não estou falando assim, mundo no sentido de o mundo do maligno, do diabo. Eu estou falando das coisas, das necessidades que nós temos de trabalhar, de comer, de se envolver com as coisas desse mundo. Afinal de contas, nós estamos no mundo. Enquanto no mundo, nós temos que se ocupar com as coisas desse mundo. Então, muitos de nós, porque nos ocupamos com as coisas desse mundo, nós traçamos planos e queremos, inclusive, melhorar esse mundo. Talvez os jovens aqui pensem mais nisso do que nós que já passamos por essa fase e já desacreditamos um pouco dessa coisa do poder de transformar e mudar este mundo. Porque na minha juventude eu lembro que eu gostaria realmente de mudar o mundo. E eu vejo, inclusive, entre os crentes, esse desejo de transformar o mundo, de ganhar o mundo para Cristo, quando a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Deus não quer ganhar o mundo, Deus quer ganhar você. Deus quer ganhar o seu coração. Então não pense nessa coisa de transformar o mundo. A palavra de Deus, inclusive, nos fala que a terra, essa terra, esse mundo será destruído. Veja lá, nós não vamos ler, mas se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo 3, ele vai falar a respeito do fim deste mundo, ou do destino, para que está destinado esse mundo. Esse mundo, no sentido de terra, está destinado à destruição. Não significa que só porque ele está encaminhando, ou o fim dele será a destruição, que nós vamos dar uma forcinha e começar a destruir desde já. Não é isso. Então os ecologistas de plantão aí, eles estão certos realmente em querer cuidar e proteger
este mundo. Porque enquanto o Senhor não decidir a destruição desse mundo, nós precisamos dele. A questão, o que Deus está nos ensinando é: não coloque a sua esperança nessas coisas. Não coloque a sua esperança na instabilidade, inclusive, do poder que você tem de transformar esse mundo. Ou você pensar que sozinho, não, mas eu vou pegar a garotada, os meus amigos, irmãos em Cristo e crentes, e nós iremos transformar este mundo. E daí nós vemos crentes em Cristo se envolvendo com política, sendo que a gente vê que a política está dando demonstrações, não de agora, tá? Desde que se estuda e se fala a política, que ela caminha sempre contrário às obras e à vontade de Deus. As decisões que são tomadas são sempre contrárias à vontade de Deus. Mas se os crentes tomarem o poder, os crentes mudarão o mundo. Lembre-se, Deus não quer que você mude o mundo, Deus quer que você mude você mesmo. Assim como a instabilidade das riquezas, as questões políticas, questões ambientais, questões relacionadas ao cuidado das coisas desse mundo, não é pecado você se envolver. Pelo contrário, você precisa também cuidar dessas coisas. Assim como você precisa sair de manhã cedo para trabalhar, você precisa também, eles estão certos quando dizem, você precisa plantar uma árvore. Você precisa estudar, você precisa entender como as coisas funcionam para você poder lidar com a sua vida. Então, não é pecado nenhuma dessas coisas. O que a palavra de Deus está nos dizendo é: não confie nessas coisas. Não deposite a sua esperança nessas coisas, porque você vai se frustrar. Você vai se angustiar. Você vai passar por tribulações por causa dessas coisas que você está se envolvendo. A palavra de Deus diz aflições. No mundo vocês irão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, por quê? Porque há algo que pode dar alegria e felicidade e paz e tranquilidade para você. Você está envolvido com essas coisas todas e tudo isso é importante. Porém, há algo superior, que é onde você vai depositar a sua confiança, a sua esperança, que vai trazer paz interior. Vai trazer alegria para você e felicidade. Nem os relacionamentos, a palavra de Deus diz que eles podem trazer alegria e felicidade para nós. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo: não confie no Rogério. Maldito o homem que confia no homem. Mas a gente precisa fazer alianças, nós precisamos fazer pactos, sim, nós precisamos trabalhar, então nós precisamos fazer um contrato com o nosso patrão. Quem é patrão precisa de trabalhadores, então ele tem que fazer contrato com os empregados. Mais uma vez, todas essas coisas fazem parte do mundo em que nós vivemos e você precisa delas, então você vai estar envolvido com elas. Mas a palavra de Deus não está dizendo que é pecado. A palavra de Deus está só falando que você não pode depositar a sua esperança, a sua confiança na instabilidade dessas coisas, porque você não será feliz se você depender dessas coisas para ser feliz. Você simplesmente precisa fazer alianças, fazer pactos com pessoas, você precisa se relacionar com pessoas. Nós precisamos, nós somos seres sociais. E por isso nós precisamos se socializar com os outros. Mas nem nos relacionamentos relacionados à própria família, a palavra de Deus diz: pai cuida do seu filho, filho cuida também do seu pai, se ele já tiver uma idade avançada, estiver precisando. Irmãos, vocês precisam estar unidos e ter um bom relacionamento. A palavra de Deus não só fala que essas coisas são boas, como ela ordena isso. Ela ordena, filhos, honrai os vossos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos. Porém, a palavra de Deus também está falando: não deposite a sua esperança nessas coisas, porque isso também perece.
Lembra quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui nesse mundo? Ele falou, ó, nos últimos dias, e muitos de nós acreditamos até, né, que então estamos nos últimos dias. Independente de se hoje é o último dia, ou estamos nos últimos dias, ou os últimos dias estão próximos, se eles estão próximos, significa que essas coisas estão caminhando para isso, e a palavra de Deus fala que nos últimos dias os filhos se rebelarão contra os pais se rebelarão contra os filhos também, e inclusive os matarão, o irmão matará irmão, e assim por diante. Leia lá Mateus no capítulo 24, leia vários textos da palavra de Deus em que Jesus fala a respeito de como é que será essa situação nos últimos dias. Nós devemos zelar pela nossa família, nós devemos ter esse cuidado. Essas coisas são para outras famílias, a minha família não. A minha eu quero cuidar dela para que isso então não pegue a mim e a minha família de surpresa. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo está nos alertando. Toma cuidado. A fé é individual. Como saberei eu se salvarei meu filho ou minha filha? Como saberá você se salvará o seu pai? É cada um que dá conta de si mesmo diante de Deus. O pai não leva o pecado do filho, nem o filho o pecado do pai. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então, não ponha a sua esperança também nessa estabilidade. Pratique a verdade de Deus, pratique a vontade de Deus e coloque nas mãos de Deus para que realmente o que está no seu coração, o desejo do seu coração de salvar aqueles que você ama, de salvar os seus familiares, os seus próximos, para que isso realmente venha a acontecer. Mas tribulação, todos nós passaremos. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito de uma situação, de exemplos que nós temos na palavra de Deus, de pessoas que passaram por tribulações horríveis. E eu escolhi, na verdade, a gente falar e conversar um pouco a respeito da vida do apóstolo Paulo, que era um homem feliz, que era um homem alegre, que fala a respeito de alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque ele tinha uma alegria interior. Na semana passada, eu vou repetir novamente então, na semana passada nós conversamos aqui a respeito de uma situação em que o apóstolo Paulo estava preso com Silas, no tronco, amarrados lá, os dois, em cadeias. E eles estavam cantando hinos e louvando a Deus. E a alegria daqueles dois homens mexeu com o coração do carcereiro. Porque o carcereiro pensou, mas pode? Dois homens, então, talvez ele estava pensando na vida dele, né? Eu tenho aquilo que traz alegria aos homens. Eu tenho dinheiro, porque ele era cidadão romano, soldado romano, então provavelmente ele era próspero. Então, eu tenho dinheiro, eu tenho posses, eu tenho uma família. A palavra de Deus fala a respeito da família dele. Então, quando eu sair daqui do meu trabalho, eu vou para o meu lar, para a minha casa, para a minha família, e eu não sinto essa alegria, essa vontade de viver, essa felicidade que esses dois homens e esses que estão presos com ele ali estão demonstrando. E aconteceu aquele terremoto em que abriram-se as cadeias e o carcereiro pensou, agora eu vou me matar porque depois eu vou morrer mesmo, porque eu era responsável pelos presos, os presos fugiram tudo, então eles vão me matar. Então antes que eles me matem eu vou me suicidar. E quando ele estava para se suicidar, Paulo gritou lá do fundo da cadeia, dizendo, não faça isso, porque nós estamos todos aqui. E daí o carcereiro olhou para agora realmente eu estou convicto de que esses caras são loucos. Porque tiveram a oportunidade de fugir e não fugiram. Ou eles são doidos, ou essa felicidade deles supera, então, as coisas desse mundo. E porque supera, o carcereiro foi perguntar para Paulo, o que eu posso fazer para ser salvo? Olha a pergunta do carcereiro. O que eu faço para ser igual a vocês? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Porque ele deve ter ouvido os hinos que eles cantaram durante aquela noite. Ele deve ter ouvido mensagens.
trazidas através daqueles hinos, e ele deve ter ouvido conversas também, então ele sabia que eles estavam pregando a Jesus Cristo. Mas ele não conseguia entender essa felicidade que esses homens tinham, que vinha para eles através do Senhor Jesus Cristo. Então ele pergunta: o que eu posso fazer para ser feliz assim, igual vocês, que eu não consigo ser? Eu tenho tudo e não consigo ser. E a pergunta dele foi na simplicidade, dizendo: o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para ser salvo? E a pergunta simples que ele fez merecia uma resposta bem simples também. E assim, na simplicidade da pergunta veio a simplicidade da resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Simples assim. Receba o Senhor Jesus Cristo, creia nele, creia que ele morreu na cruz para pagar pelos teus pecados, confia a tua fé, a tua esperança, não na instabilidade de todas aquelas coisas que você imaginava que poderiam, quem sabe, um dia trazer felicidade para você, mas que na verdade só produzem aflição. Creia no Senhor Jesus Cristo e você terá essa felicidade. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E olha que Paulo fala: tu e a tua casa. Obviamente, tu se tu crer, e a tua casa, se a tua casa crer, porque cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor. Mas o que ele está querendo mostrar ali é que essa felicidade, essa alegria de viver, esse regozijo, esse gozo, essa paz, qualquer um pode ter. Paulo não sabia quem que eram os familiares do carcereiro. Ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, se eles crerem também. E olha que Paulo era um homem de aflições. Por isso eu gostaria de convidar vocês a abrirem em 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 8 em diante. Diz assim, ó: em tudo somos atribulados. Então aqui ele já está fazendo a afirmação de que vocês acham que vocês têm vida difícil? Vocês acham que vocês estão passando por aflição? É verdade. Vocês estão passando sim. Paulo diria assim: eu tenho certeza que estão, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já alertou de antemão: no mundo vocês vão passar por aflição. É isso que nos espera. E daí ele fala: nós também, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Como uma pessoa pode ser atribulada e ao mesmo tempo não ser angustiada? Então significa que a tribulação não está produzindo angústia. Tem alguma coisa mais forte do que a tribulação que impede que seja produzida a angústia. Ele fala: perplexos, mas não desanimados. Então, uma atitude de perplexidade é aquela onde você está no desespero. É uma coisa muito grave, não é uma coisa gravezinha. É perplexidade mesmo, uma coisa assim, uma aflição tamanha que deixa você perplexo. Ele fala: nós passaremos por aflição neste mundo. Então, por situações de perplexidade. Porém, jamais desanimados, porque o nosso ânimo vem por outra fonte, vem de um outro caminho, que não é a instabilidade das coisas desse mundo. Perseguidos, e olha que ele poderia citar vários momentos e situações de perseguição pelas quais ele passou, perseguidos, mas não desamparados. Como assim não desamparados? Tinha um monte de gente cuidando de Paulo, ou tinha um só cuidando que já era suficiente? Tinha um só, o nosso Senhor Jesus Cristo. Abatidos sim, mas não destruídos. Então olha só o que ele fala aqui: abatidos sim. Então muitas vezes nós encontraremos os crentes abatidos, porque no mundo passaremos sim por aflições. No mundo nós passaremos sim por provações. Deus não vai poupar as dificuldades. Ele mesmo disse isso: nós passaremos por dificuldades. Ele não vai livrar você de todas as tribulações, de todas as dificuldades. Eu gostaria que assim fosse, irmãos. Às vezes eu vejo por aí muitos falando que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Recentemente, inclusive, eu estava fazendo leituras e pesquisa na internet para
preparar um estudo e estava lá no site de uma igreja onde estava escrito lá: nossa missão é fazer de você um vencedor. E daí eu pensei assim, será que esse fazer de você um vencedor, que é a missão dessa igreja, condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina realmente? O que eles estão querendo dizer com vencedor? E daí eu quis, agora por curiosidade, saber um pouco mais a respeito dessa questão do vencedor. Irmãos, eu sou de carne e osso, tá? Eu também tenho as minhas fraquezas na carne. E eu sou sincero a falar para todos vocês que, sinceramente, eu gostaria que eles estivessem certos. Do íntimo da minha carnalidade, do Rogério, o ser terreno, o ser de carne e osso, eu gostaria que eles estivessem certos. Eu gostaria que Deus estivesse lá no céu para atender todas as minhas necessidades, para fazer-me próspero, para me enriquecer, para me dar tudo do bom e do melhor, para não fazer eu passar por tribulação e dificuldade, para não permitir que eu adoecesse, para não permitir que nenhum dos meus familiares, nenhum dos meus amigos e ninguém passasse por aflição ou adoecesse. Eu sinceramente, irmãos, gostaria que assim fosse. Dá até vontade de dizer assim, vou deixar aquilo que eu conheço da palavra de Deus e vou lá porque aquilo lá é muito mais atraente. Aquilo lá vai me fazer um vencedor. E vencedor, quando eles falam vencedor, vencedor no sentido de campeão, de realmente superar todas as coisas e ter vitória em tudo que compete às coisas desse mundo, às coisas terrenas. Vitória no trabalho, vitória nos relacionamentos, vitória nas questões de saúde, vitória inclusive nas minhas ideologias e pensamentos políticos, o que eu acho melhor, vitória em tudo. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Esse versículo que fala que somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, mantenha a mão aqui em 2 Coríntios no capítulo 4 e vamos para Romanos no capítulo 9, que ele fala isso. Versículo 37, Romanos 8, 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora a pergunta: em todas essas coisas, quais? De que coisas ele está falando? Que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. As coisas anteriores que ele está escrevendo. Ele diz o seguinte, no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Então ele já está dizendo que a tribulação vai vir. A tribulação, ela não separa você do amor de Cristo. Mas o amor de Cristo também não vai tirar você do caminho pelo qual você deve passar, aonde a tribulação está. Você atravessará por ela. Você passará por ela. Você terá aflição. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele está dizendo. Então, nada poderá separar-nos do amor de Cristo. Nem a tribulação. Ela vai vir, mas ela não poderá separar-nos do amor de Cristo. Angústia, ela vai vir também. Você passará por angústia. Ele não está dizendo que Deus vai tirar a angústia. Ele diz que a angústia não vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A perseguição também vai vir. Passaremos por perseguição. Deus não vai te livrar dela. Fome, mas como um justo não vai passar fome? E a palavra de Deus diz: a fome, ela vai vir. Mas tem de bom ânimo. Por quê? A fome não poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus não nos livrará da fome. Porém,
A fome não nos separará do amor de Deus. A nudez, a dificuldade de você não ter o que vestir, olha, necessidades básicas ele está falando aqui. E a palavra de Deus está falando que você não será liberto dessas coisas. Perigo ou espada. Você teme o perigo? A palavra de Deus está dizendo, Deus não vai te livrar do perigo. Você teme a espada? A palavra de Deus diz que Deus não vai te livrar da espada. Estou falando uma verdade que todo mundo sabe, mas todo mundo se recusa a aceitar. A verdade de que crente também morre. É verdade. Você sabia que crente também morre? É o que ele está falando aqui, ó. A espada também atinge o crente. Mas o crente acha que Deus vai livrar ele de toda ele é eterno aqui neste mundo. Por quê? Porque ele não quer a vida eterna que Deus tem lá na eternidade. Ele quer a vida eterna aqui nesse mundo, ele quer ficar eternamente nesse mundo gozando dessas coisas terrenas que para ele foram as coisas que ele decidiu que são as que trazem felicidade ao ser humano. Um carro do ano, uma casa bonita, uma casa na praia, dinheiro na conta bancária, sucesso, fama, poder. A palavra de Deus diz todas essas coisas só trazem aflição. A palavra de Deus não está falando que se alguma delas você tiver, isso significa que você está em pecado. Ele falou lá aos ricos do presente século, ele não disse, os ricos do presente século estão tudo indo para o inferno porque rico não vai para o céu. Em um determinado momento, nosso Senhor Jesus Cristo falou isso para aqueles que estavam por entrar na grande tribulação, que era um momento especial em que eles estavam vivendo, e ele disse, dificilmente um rico entrará no céu. Lembra? Mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mas essa era uma ocasião especial. Essa era um momento particular relacionado àquele povo, àqueles discípulos, aos propósitos e planos que Deus tinha para com a nação de Israel e o povo judeu que estava prestes a entrar no reino. O reino que não aconteceu justamente porque eles o negaram e rejeitaram esse reino. Agora, no tempo da graça de Deus, o tempo que nós estamos vivendo, não é pecado você ser rico aqui. A gente vê aqui, ele diz assim, os ricos do presente século, Deus os abençoou. Porém, não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas. Porque todas essas coisas trazem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. O crente não está livre de nada disso. Como está escrito, versículo 36, aqui de Romanos, no capítulo 8, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador. E Paulo fala, no caso dele em particular, ele realmente vivia isso aí na carne todos os dias. Todos os dias ele era entregue à morte, como ele está dizendo aqui. Mas ele não tinha vida em nada preciosa, ele fala, contanto que eu cumpra a minha carreira. Porque para mim, o viver, estar aqui nesse mundo, viver é Cristo. E morrer é lucro, ele fala. Então, você quer saber o que é lucro? Lucro é morrer. Então, quando o crente não quer morrer, ele não quer lucrar. A palavra de Deus está dizendo, viver é Cristo e morrer é lucro. E é isso que vai trazer, então, essa felicidade que Paulo está indicando e anunciando. Vamos voltar para 2 Coríntios, no capítulo 6. O versículo, agora, nós vamos pegar o versículo 5, onde Paulo vai falar, pode ser o versículo 4, onde ele fala, antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Então, aqui no versículo 4 do capítulo 6 de 2 Coríntios, ele está demonstrando e apontando as dificuldades pelas quais ele tinha passado, nos açoites, nas prisões, nos tumultos,
nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, olha só como as pessoas o consideravam, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, o versículo 10 é o versículo importante, que depois de ele ter falado todas as aflições e todas as dificuldades pelas quais ele tinha enfrentado e passado na sua vida, ele diz, como contristados, mas sempre alegres, sempre felizes, porque a felicidade dele não estava firmada nesse contristamento, ou nessas tristezas, ou nessas dificuldades que ele estava passando. Pobre, mas enriquecendo a muitos, porque a sua felicidade também não estava na dependência e firmada na riqueza ou pobreza. Como quem nada tem, mas na verdade ele fala possuindo tudo, porque o que eu possuo vale por todas as coisas, por tudo isso. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina. Aqui a gente poderia passar muito mais textos aqui de 2 Coríntios, porque parece que essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, nesse momento aqui, é a carta onde ele resolve falar de onde vem toda a felicidade que ele tinha no coração dele. E daí ele começa a falar das aflições e das dificuldades que ele passa. Mais tarde ele vai falar ainda mais adiante, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, que esses apóstolos fraudulentos que estão enganando muitos de vocês aí, quem que eles estão pensando que são? São hebreus? Eu também sou, ele diz. E daí ele fala, eles passaram por dificuldades, eu muito mais, em perigos de açoites, em naufrágios. Ele fala a respeito de apedrejamento, que ele foi apedrejado, e todas as coisas. E é interessante quando ele chega lá em 1 Coríntios, ele fala, além de todas as coisas exteriores, e dificuldades, e tribulações, e aflições pelas quais eu passei, ainda me pesa a responsabilidade e o cuidado com a igreja. Ele diz assim, quem de vocês é atribulado que eu também não sinta a tribulação? Quem de vocês se entristece que eu também não me entristeça? Quem de vocês sente dor que eu também não sinta dor? Mas essas aflições todas não é o que nos faz, aonde está firmada a nossa felicidade. Agora eu gostaria de convidar vocês para a gente abrir novamente, então, aqui em 2 Coríntios, só que nos primeiros capítulos no primeiro capítulo de 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 1. Nesta carta em que o apóstolo Paulo vai falar das dificuldades pelas quais ele estava passando, as tribulações e as aflições que ele enfrentou, ele começa a carta dizendo no versículo 3 o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Porque, como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o serei também da consolação. Então aqui agora ele aponta de onde é que vem a consolação do crente. Aqui ele aponta de onde vem a felicidade do crente. E essa
felicidade do crente, ela vem de você fazer uma alteração nos seus conceitos, uma mudança, uma transformação nos seus conceitos, mudando a forma como você enxerga felicidade e como você acredita que a felicidade, a tranquilidade, a paz e a alegria vão entrar e preencher o seu ser. A palavra de Deus em momento algum diz que as coisas que nós consideramos como bem-aventuranças ou bênçãos de Deus são verdadeiramente, são de fato bênçãos de Deus. Nossa, se a gente começa a ler a palavra de Deus e pega esse conceito de bem-aventurança, tendo o entendimento e o desejo de compreendê-lo como o segredo da felicidade, como sendo a receita para você ser feliz, você vai entrar em contradição com tudo que o mundo está ensinando. Lembra lá do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças? Bem-aventurado é o que chora. Trocando a palavra bem-aventurança por felicidade, ele feliz é quem chora. Não, mas quem chora é triste. No conceito do mundo, quem chora é uma pessoa triste. E Jesus está falando, o que chora sim é feliz. Bem-aventurado, o feliz é o pobre. Não, o pobre, no conceito que nós temos neste mundo, o pobre é um infeliz. Ele não é feliz. Por quê? Porque ele não tem segurança, ele não tem o conforto e a tranquilidade e a paz que as riquezas e os patrimônios, ele não tem essas coisas, ele não pode ser feliz, como o nosso Senhor Jesus Cristo diz. Feliz é o bem-aventurado, é aquele que chora, aquele que é pobre, aquele que é afligido. Não pode, uma pessoa que é angustiada, ela não pode ser feliz. E o Senhor Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que passam por aflições, aqueles que são atribulados. Então significa que o conceito de felicidade do nosso Senhor Jesus Cristo está fora desse mundo. Está fora das necessidades que nós mesmos criamos para nós como coisas necessárias deste mundo. Então, transformando esse conceito para uma lógica agora divina, nós vamos perceber que nesse mundo, falando novamente a respeito das pessoas desse mundo, sabe, irmãos, existem políticos que sinceramente, verdadeiramente, genuinamente, são crentes. Eu acredito nisso sim. Existem políticos que são verdadeiramente crentes, incorruptos. Esse político que eu acabei de falar, político crente, é corrupto. Existem sim, neste mundo, patrões que são crentes, mas que oprimem o seu funcionário. Existem sim funcionários que são sinceramente e genuinamente crentes, mas que enganam os seus patrões. Existem amigos que são verdadeiramente crentes, mas que traem. E tudo isso, irmãos, porque esses valores de bem-aventurança e de felicidade, de o que traz paz e o que traz tranquilidade para a nossa vida, eles foram adulterados pelo príncipe deste mundo. Porque nós fomos treinados e ensinados a depositar a nossa confiança para a nossa tranquilidade, paz e felicidade, segurança e conforto na nossa vida, na instabilidade das coisas desse mundo. E os crentes estão acreditando nisso. Então, porque os crentes acreditam nisso, para poder obter felicidade, prosperidade, bênçãos materiais e essa suposta paz enganosa que nunca vai trazer paz aos corações deles, eles estão se corrompendo. Eles estão, mas eu estou fazendo isso aí porque é para o bem da minha família. Eu sou político corrupto, mas é para o bem da minha família, para o sustento, para as minhas necessidades. Eu sou um patrão que oprime o meu empregado, mas é que eu tenho necessidades. E a minha felicidade está acima dessas coisas.
eu trapaceei, eu enganei, eu iludi as pessoas, mas é que eu estava pensando num bem maior, e o bem maior é a minha felicidade. E nunca será feliz, porque a palavra de Deus fala que isso não traz paz, não traz tranquilidade, não traz sossego, não traz felicidade. O que traz realmente paz, tranquilidade, sossego e felicidade é a aflição. Como assim, Rogério? Isso é estranho demais. É a aflição, a palavra de Deus fala. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Não, mas o mundo está ensinando o contrário. Bem-aventurado, feliz é aquele que recebe. Eu sou feliz quando eu recebo, eu não sou feliz quando... A palavra de Deus fala, você é feliz quando você dá. Experimente, faça isso e você vai sentir a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. A religião, a igreja, irmãos, não pode ser um jeitinho para você conseguir da parte de Deus todas as coisas que você quer. E porque os seres humanos, porque nós humanos, crentes genuínos, eu não estou falando de pessoas que são satanistas, que estão voltados às obras do maligno, diabólicos. Eu estou falando de gente que aceitou a fé, que crê genuinamente em Jesus Cristo, mas que depositou a confiança da sua felicidade na instabilidade das coisas desse mundo. E porque está sendo iludido e enganado pelas artimanhas do maligno, está fazendo da igreja, da fé e da religiosidade, está fazendo da religião um jeitinho para conseguir as coisas que ele julga e trarão felicidade para a vida dele. Com Deus não se barganha, de Deus não se zomba, irmãos. Não é este o caminho. Então, para nós terminarmos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, no capítulo 1, eu amo esse versículo que nós vamos usar agora, porque o jeito em que a palavra de Deus aproxima as aflições e as dificuldades é um jeito de muito amor. Filipenses, no capítulo 1, o versículo 29, ele fala assim: porque vos foi concedido, porque vos foi dado, porque vos foi concedido uma bênção. Deus deu para você uma oportunidade. Deus deu para você um direito, uma alegria, uma coisa que você não merecia, mas que Deus deu para você, para que você seja feliz. Vos foi concedido a graça de padecer por Cristo, não somente temer. Diante dos homens, diante do conceito humano de felicidade, isso é loucura. Como assim? Ele foi concedido uma graça, e essa graça é padecer por Cristo. Isso não é graça, isso é desgraça. O correto desse versículo está escrito assim: vos foi concedida a desgraça de padecer por Cristo, porque padecimento é desgraça. Mas isso, no entendimento humano, na forma como os homens, nós seres humanos, enxergamos a felicidade, a alegria, a paz e o consolo. Mas da forma como Deus enxerga todas essas coisas, e Deus é verdadeiro, e Deus sabe das coisas, é graça sim. Ele diz: nos foi concedida a graça também de padecer por Cristo, e não só de crer nele. Por isso, nós podemos dizer que somos felizes. Por isso nós podemos dizer que somos bem-aventurados. Porque o nosso consolo, a nossa alegria e o poder da nossa felicidade, ele provém de Deus. Em nada somos angustiados, como o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 4, onde nós estávamos vendo. Por quê? Porque a pior coisa que poderia acontecer a qualquer um de nós é morrer. Não é verdade? A gente não pensa que a morte é a pior coisa que poderia acontecer, né? E isso é a melhor coisa que poderia acontecer a nós. Porque é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
A pior coisa que poderia acontecer comigo é eu deixar esse mundo. E isso é a melhor coisa que poderia acontecer comigo, que deixar esse mundo significa estar com Cristo. Por essa razão, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada poderá nos separar dessa felicidade e dessa alegria de viver que nós temos em Cristo Jesus. E é com essa confiança e com essa ousadia, alegria e felicidade que nós vamos terminar agora cantando aquele corinho que fala justamente a respeito disso. Quem nos separará do amor de Cristo?